Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Recebam o nosso abraço carinhosamente a todos os irmãos da IBAMP, corpo diaconal, toda a liderança, cada servo do Senhor. O nosso abraço especial também a todos os pastores, obreiros, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, que Deus os abençoe cada vez mais, no nome do Senhor. E o nosso afeto, bem carinhosamente, aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus os abençoe grandemente, no nome do Senhor. Hoje meditaremos, queridos, em dois versículos. O versículo 43 e o 44 do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, que diz o seguinte: a epígrafe aqui na minha Bíblia fala da mulher hemorrágica, ou a mulher que tinha um fluxo de sangue, sofria de um fluxo de sangue. Diz assim, verso 43, certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém pôde curá-la. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa e logo parou a hemorragia. Glória a Deus por isso. Queridos, quando nós estamos estudando os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa narrativa desses dois milagres, a filha de Jairo e essa mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não revela o nome dela, nem revela o nome também da filha de Jairo, mas todas as duas estavam carentes de um milagre. E esta mulher tinha gasto tudo quanto tinha, 12 anos com uma enfermidade. É bom frisar que no Evangelho de Marcos, capítulo 5, apesar de ser o Evangelho mais resumido, é o Evangelho que mais narrou, trouxe a narrativa maior, a partir do versículo 21. Em Lucas, o capítulo 8, e em Mateus, o capítulo 9 também fala. Esta mulher, 12 anos, ela gastou tudo quanto tinha, ficou na estaca zero. O texto de Lucas diz, gastou com os médicos e nada dela melhorar. Marcos diz que ela ia piorando cada vez mais. Mas aquela mulher, no versículo 27 do capítulo 5 de Marcos, diz que ela ouviu falar de Jesus. E Jesus, muitas vezes, ele não tinha chegado em muitas cidades ainda, mas o povo já o conhecia, porque a sua fama corria velozmente. E ele era conhecido porque o povo falava de Jesus de Nazaré, o Rabi da Galileia, os milagres que ele fazia, o evangelho do reino que ele ministrava, o que ele curava, o que ele pregava, o que ele ensinava. Então Jesus se tornava conhecido cada vez mais, mesmo não chegando naquela cidade. Muitas vezes Jesus não ia na cidade, mas ele se tornou muito conhecido. A mulher ouviu falar de Jesus. E essa mulher, para chegar a Jesus, ela rompeu muitos obstáculos. Eu separei aqui 3 obstáculos. O problema ela tinha, gravíssimo, que solução humana não deu jeito. Era a hemorragia, há 12 anos, com uma hemorragia sem ter solução. Mas ela rompeu 3 obstáculos para chegar próximo de Jesus. Primeiro obstáculo, ela era uma mulher impura perante o formalismo da época, perante a liturgia e a religiosidade da época. Uma hemorragia, há tanto tempo como teve essa mulher, ela era considerada impura. Por ser considerada impura, ela não podia estar em público. Ela não era benquista. Perante a lei de Moisés, ela era o acesso de contaminação para outras pessoas. Segundo obstáculo, a multidão. A multidão era grande. Mateus e Lucas diz que a multidão era muito grande, acompanhando Jesus para a casa de Jairo. Isso aconteceu no caminho, no percurso, para que Jesus chegasse à casa de Jairo. A multidão. Terceiro obstáculo, os discípulos. Para falar com Jesus naquela época não era fácil. Além da multidão, tinha um colégio apostólico. E o líder do colégio apostólico, nós sabemos quem ele é, os evangelhos mencionam, Pedro. Não era fácil
chegar a Pedro e chegar a Jesus. Mas ela rompeu esses 3 obstáculos. Ela estava decidida. Ela tomou uma decisão que, ao ouvir falar de Jesus, ela se conscientizou que somente Ele poderia lhe dar saúde. Glória a Deus por isso. É importante frisarmos, queridos, que o Senhor, Ele disse a Moisés no deserto: eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele continua curando, porque Ele tem todo o poder. O texto diz que ela colocou um propósito na sua mente, e esse propósito ela colocou em prática para evidenciá-lo quando chegasse próximo do mestre. Se tão somente eu tocar na orla dos vestidos do mestre, eu ficarei curada. Em primeiro lugar, aquela mulher estava necessitada. Em segundo lugar, ela tomou essa decisão. Ela não quis que fosse reconhecida por hipótese alguma. Ela preferiu continuar na clausura, no anonimato. Ela disse: se tão somente eu tocar. Ela quis dizer: eu não quero aparecer, não quero dar uma entrevista para os discípulos, fosse a expressão falando. Eu não quero ser entrevistado pelo mestre, mas eu quero tocar nos seus vestidos, porque eu sei que vai sair poder e vai sair o beneplácito para mim, a cura da minha enfermidade. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, Jesus parou. É interessante frisar que em Lucas, quando Jesus pergunta: alguém me tocou? Os discípulos disseram, com certeza o líder Pedro, Lucas fala isso, que Pedro perguntou: mestre, a multidão te aperta. Uma multidão dessa, e tu dizes: quem me tocou? Pedro não entendia que não era apenas um encostar no mestre, mas Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque dele saiu virtude para beneficiar aquela mulher que quis somente tocar na orla dos vestidos. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite que basta o toque nele pela fé, que ele solucionará tudo que estamos necessitando. Você crê nisso? Se você crê, você glorifica onde você estiver. O texto diz que Jesus disse: alguém me tocou. Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Verso 32 do capítulo 5 de Marcos. Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha tocado nele. Então, verso 33, então a mulher, que sabia o que tinha acontecido com ela, temendo e trêmula, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aquele toque pela fé nas vestes de Jesus. O texto de Lucas diz que na hora a hemorragia estancou, porque Deus tem poder para fazer. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que muda o quadro. Ele é o Deus que muda o diagnóstico, ainda podendo estar ainda até no prognóstico, mas Ele muda, porque Ele é o Senhor dos senhores. Glória a Deus por isso. Aquela mulher creu, e a fé daquela mulher foi tremenda. E aquela mulher, quando relatou para Jesus, Jesus disse assim para ela, verso 34. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. 12 anos. Gastou toda a sua economia que tinha. Mas um toque do mestre foi um toque todo especial. Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem tocado em minha vida e tem tocado na sua. E esse toque tem nos mantido em pé. Esse toque tem nos alegrado. Esse toque tem feito com que nós estejamos louvando e glorificando a Ele, mesmo nesse período complicado. E esse toque tem feito em nossas vidas, brotado a esperança de aguardá-lo, porque Ele está voltando a qualquer momento. Creia. Jesus está dizendo, como disse para aquela mulher: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus quis dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude para beneficiar alguém. Glória a Deus por isso. Creia, tome posse pela fé, que como aquela mulher foi curada, nós com certeza
estamos numa novidade de vida porque Ele nos tocou pela fé, nos tirou da lama, nos colocou numa posição de príncipes e estamos agora rolados numa filiação, não mais estrangeiros e forasteiros, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, mas agora como filhos legitimados, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Receba esta palavra pela fé. Glória a Deus por isso. Vamos orar nesse instante. Se você puder orar comigo, glória a Deus. Vamos subir ao trono da graça. Pai querido, no teu nome nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos falando contigo. Eu te louvo, Deus, e te agradeço porque a tua palavra é fiel. Ah, Pai querido, quando tu parasse, ó Pai, naquela multidão, foi para dar uma palavra. Aleluia! Foi para dizer que saiu de ti virtude para beneficiar aquela pobre e moribunda mulher. Pai querido, e ela foi uma mulher vitoriosa. Ah, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a fé daquela mulher fez com que ela galgasse um patamar de vitória. E não estamos alheios, Senhor. Tu tens nos garantido a vitória, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. Nós te louvamos, Deus. Abençoa os nossos familiares. Eu te peço pela nação, o presidente da República, a Tua igreja na terra. No Teu nome nós te louvamos. Para sempre. Amém.